Olá, eu sou Eduardo Braga e esse é o nosso espaço de distração. Aqui a gente vai conversar sobre absolutamente tudo. Entrevistas, opiniões e uma boa dose de humor sobre tudo que nos cerca. Bem-vindos ao Empretecendo. Pará! E lá! Demorou, mas saiu! Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Empretecendo desse 2022. A gente demora um pouquinho pra soltar, mas quando a gente solta, a gente faz acontecer o babado. Sejam bem-vindos a esse podcast. Que saudade que eu tava de gravar pra vocês. Tava aqui no meu período sabático. Pelo que eu percebi, eu passo mais tempo em período sabático do que produzindo. Mas é sobre isso e tá tudo bem. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto que me mexe muito comigo. Mas antes, eu tenho um recadinho gostosinho na manteiga pra vocês, que é o seguinte. Olha só, é muito importante que você siga o Empretecendo no seu reprodutor de podcast favorito. Agora eu descobri que no Spotify você pode classificar o podcast. Primeiro você clica em seguir, depois você dá 5 estrelas. Eu não quero 4.2, eu não quero 4.5, eu quero 5, tá? Faz o teu papel de seguir a gente e de classificar a gente, dá estrelinha pra gente, diz pra gente o que você acha do nosso podcast na sua plataforma preferida, no seu distribuidor preferido. É super simples, é super prático e ajuda esse criador de conteúdo a não desistir das suas metas. Já fazendo aqui um gancho com o tema de hoje. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. Eu sou ES Braga com 2 Gs e você também encontra o Empretecendo no Instagram como EmpretecendoCast, no Twitter como EmpretecendoC, e você pode mandar a sua sugestão de pauta, a sua reclamação para o nosso e-mail empretecendocast@gmail.com. Eu vou lá, vou ler, não garanto se vou dar publicidade, porque isso aqui não é uma democracia, né? Ou é? Não sei. Tô brincando, gente. Manda lá a tua sugestão que a gente vai atender. Chega junto agora para nossa pauta, que é sobre metas para esse 2022. E eu confesso que esse é um tema que causa um rebuliço dentro de mim, porque eu não sei essa coisa de estabelecer metas. Durante muito tempo eu estabeleci metas de um ano para o outro, mas ultimamente eu não tenho conseguido estabelecer metas real. E eu não sei até que ponto isso é intrigante, interessante, né? Vocês que estão me ouvindo, isso aqui é uma conversa aberta com vocês sobre isso, pra gente refletir um pouco, né? Eu não sei até que ponto isso pode ser prejudicial, isso pode ser ruim, não estabelecer metas, porque parece que quando você não estabelece, fica aquela coisa meio solta, né? Você não sabe ao certo o que vai fazer, você fica meio sem rumo, mas ao mesmo tempo, quando você estabelece uma meta, você cria dentro de você a necessidade de fazer aquilo acontecer. E pode não acontecer, porque eu aprendi com essa vida de adulto que nem tudo que a gente planeja, aliás, quase nada do que a gente planeja, acaba saindo como a gente gostaria que saísse. E isso ficou assim reverberando na minha cabeça e eu pensei, por que não conversar sobre isso no primeiro episódio do ano do Empretecendo, pra gente dialogar um pouco assim abertamente. Eu até pedi a participação de vocês, mais pra frente eu vou ler um pouquinho das metas de vocês e bater aqui, comparar com as expectativas que a gente acaba criando, né? Porque mesmo que a gente não crie metas, nossa, eu tô falante. Me segura que eu vou ter com muita vontade de falar. Mesmo quando a gente não cria metas, a gente vai criando expectativas. Porque a vida do adulto médio é fazer o quê? Criar expectativas para depois sair tudo como não foi projetado na sua cabecinha. E a gente sofre, né? Eu acho que essa é a grande questão de criar metas, de estabelecer um parâmetro do que você quer fazer durante o ano. E esse é um costume que acabou chegando pra gente ali no final do ano, né? Durante muito tempo, a minha meta foi emagrecer. A gente sempre acha que precisa emagrecer mais uns 3, 4, 5 quilos. E aqui eu não vou problematizar essa questão, porque a gente já sabe o quão problemático é e o quanto isso é reflexo dessa sociedade opressora, de padrões estéticos, enfim, a gente já sabe de toda essa balela.
A gente sabe de onde vem esse desejo, né? Essa coisa da gente querer o tempo inteiro emagrecer, ou fazer aquela dieta, ou perder sempre 3 quilinhos, quando às vezes você nem tá precisando, né? Mas o que é precisar perder peso? Né? Uma necessidade que a gente às vezes acaba criando na nossa cabeça, mas durante muito tempo isso foi uma coisa que me aconteceu. Até uma vez, eu tenho uma história muito boa pra contar sobre isso. Eu gravei um vídeo pro canal, né? Pra quem não sabe, eu tenho um canal no YouTube. Eu não sei até quando esse canal vai estar no ar, porque eu tenho projetos. Não tenho metas, mas eu tenho projetos pra realizar esse ano no YouTube. Enfim, eu tava falando do vídeo, né, que eu gravei. E esse vídeo, eu não lembro ao certo o título, mas era algo sobre não conseguir emagrecer ou algo sobre dieta. Gente, eu não sei ao certo, mas era um vídeo bem assim, sabe? E aí eu recebi um comentário de uma pessoa, eu não vou saber quem era a pessoa, e a pessoa comentou assim: cara, mas você não precisa emagrecer. Faz parte do seu biotipo, você não vai emagrecer. E aquilo me deu um soco no estômago, porque me fez pensar nos motivos pelos quais eu queria emagrecer. Por que eu queria emagrecer naquela época? E aí eu olho pra trás e penso que depois da pandemia eu devo ter engordado, sei lá, uns 15 quilos. E aí eu fico pensando, caramba, mas que necessidade louca que a sociedade acaba colocando na nossa cabeça, né? Porque não faz sentido nenhum você olhar pra trás, ou você olhar pra si mesmo, deixar de fazer alguma coisa que você gosta, porque quer emagrecer. Imagina você não colocar o seu biquíni favorito, a sua roupa de verão, nesse corpo de verão que você tem. É uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo, que o nosso corpo é um corpo de verão. O corpo que a gente tem já é um corpo de verão, né? Foi minha meta durante muitos anos emagrecer, e nessa meta sempre incluía dieta e atividade física. E, gente, eu sempre tive problema com atividade física. Nunca gostei de atividade física. Se algum professor meu de atividade física estiver ouvindo esse momento, esse podcast, vai poder assinar embaixo essa minha declaração. E eu estudava numa escola, Colégio Marista de Aracati. Inclusive, saudade do episódio Tempos de Escola. Aquele foi o episódio mais censurado da história desse podcast. Quando eu estudava naquela escola, a gente tinha educação física no contraturno. Quer dizer, tinha as aulas pela manhã, né? Eu estudava pela manhã, e à tarde acontecia as aulas de educação física. E eu sempre odiei educação física. Eu não sei se também tem uma coisa de não ter uma boa relação com o corpo, né? Eu nunca tive uma boa relação com o meu corpo, e é bizarro isso que eu vou dizer pra vocês, mas eu não costumo ficar sem blusa nos lugares. Ok, as pessoas não ficam sem blusa nos lugares, mas deixa eu explicar. Por exemplo, quando eu vou à casa da minha mãe, no fim de ano ou em qualquer outra data, agora com a pandemia eu tenho ido menos, né, lá na casa dela, mas quando eu vou lá, eu não fico sem camiseta. Eu sempre fico com alguma camiseta. Eu não sei se é porque tem a ver com essa coisa da gente... Eu não sei, ao longo do tempo a gente vai meio que aprendendo a odiar o nosso corpo, né? Não sei se tem isso no meio, mas eu não me sinto confortável, digamos assim. E aí quando a gente vai pra casa de praia, por exemplo, com amigos, com, sei lá, pessoas conhecidas, eu não consigo ficar sem blusa nesses lugares. Eu não sei, talvez foi uma relação de construção de ódio, né? De auto-ódio pelo corpo, enfim, que a sociedade já impõe pra gente. Mas aí, voltando para a educação física, eu me sentia muito desconfortável, mesmo fazendo educação física. Seja ela qual fosse. Atletismo, basquete, handebol, futsal. Na escola onde eu estudava, tinham todas essas modalidades e eu não queria fazer nenhuma. Nenhuma. Então eu fui crescendo, meio que tendo essa péssima relação com atividade física. E por que eu tô falando de atividade física? Porque durante muito tempo a minha meta foi emagrecer. Só que eu nunca fiz atividade física na minha vida. Nunca. Assim, real. Eu comecei, sei lá, em 2019, antes do mundo acabar, eu comecei o hábito de caminhar. Vocês devem, quem me segue lá no Esbraga com 2Gs, deve ter visto muitos stories meus caminhando num lugar assim, com uma paisagem belíssima. Eu acho que a melhor parte de caminhar é contemplar aquela paisagem. E aí foi quando eu comecei a me interessar por esse movimento, por me movimentar, digamos assim.
Então eu acabei em 2020 melhorando esse hábito, aí veio a pandemia, ficou aquele tempo de isolamento, aí lá no final do ano eu voltei a fazer uma caminhada ou outra, parei, né? Teve outra grande onda da pandemia, a gente vai ficando cada vez mais recluso. E aí no final do ano passado eu comecei a fazer atividade física, eu comecei a treinar. Gente, para um segundo do teu tempo, porque milagres acontecem. Eu comecei a treinar em outubro do ano passado, outubro, novembro, dezembro. Eu acho que foi final de outubro. Bem no finalzinho de outubro, eu comecei a treinar e treinar pesado, do tipo, gente, acordar às 5 da manhã pra ir treinar. É o que eu tenho feito nos últimos 3 meses. E confesso, nossa, eu não sei até que ponto essa opinião é válida. Pode ser que amanhã eu acorde e já não pense mais assim porque eu sou essa pessoa. Mas até agora eu tenho amado fazer atividade física às 5 da manhã. Real. Eu me tornei a pessoa que eu mais temia, a que acorda às 5 para ir treinar. E tem muito a ver com meta, né? Porque ano passado a minha meta não era fazer atividade física. Eu não queria fazer atividade física. Fiz aí uns exames meio loucos, umas alterações, e aí eu acabei indo para atividade física. Enfim, estamos aqui. Eu falo de academia porque eu acho que é meta de muita gente entrar na academia e todos os dias pra academia, ou malhar, ou praticar algum exercício. As pessoas ainda falam malhar? Ou malhar é uma coisa meio anos 2000? Acho que as pessoas falam treinar, né? Treinar, tomar seu bom whey. Eu não cheguei nessa fase, tá? De mexer meu corpo de drogas. Tô me alimentando com comidas diversas, mas sem drogas. Não cheguei, não julgo, mas só não cheguei nessa etapa. Mas faz parte da meta das pessoas, meio que malhar todos os dias. Treinar, Eduardo, ninguém fala mais malhar. Treinar todos os dias. Praticar algum tipo de atividade física. E eu confesso que me mudou 1000%. Ai, meu Deus, eu me tornei a pessoa que de fato eu mais temia. Aquela que, além de treinar, se transforma num coach motivacional para as pessoas treinarem. Mas não é real. E agora eu tô, por exemplo, cumprindo uma meta que eu tracei para mim há 5 anos, há 3, que era a meta de realizar alguma atividade física e também de tomar água. Tenho um péssimo hábito de não tomar água. Só vou até lembrar e tomar aqui um pouquinho. Porque se eu não lembrar, se eu não fizer esses... Eu tô sempre com a garrafinha aqui de lado, porque se eu não tiver com ela, eu não cumpro a minha meta de tomar no mínimo 3 litros de água por dia. Tem isso, né? A gente tem micrometas que a gente vai conquistando. E esses dias a gente tá falando aqui de metas, mas esses dias eu tava pensando assim, caramba, quantas vezes a gente estipula uma meta, sei lá, de certa forma vai ali montando, a gente vai traçando uma meta que a gente quer que aconteça ali para agora, e quando você se dá conta, no período que você menos espera, aquela meta já aconteceu. E olha que coisa bizarra, porque eu vou contar uma coisa assim muito íntima para vocês. Quando eu não tinha o meu cabelo bem curtinho, né, quando eu tinha esse cabelo curto, eu sempre sonhei em ter o cabelo grande, né, em poder ter cachos. Eu ficava vendo os meninos cacheados e pensava, caramba, será que tem uma química pro meu cabelo ficar assim? Porque eu não sabia, né, não conhecia meu cabelo, eu não sabia que ele formava cacho. E eu literalmente sonhava, sabe, quando eu sonhava que eu tava com meu cabelo grande, que eu tinha um cabelo grande, que fazia cacho, que eu balançava assim pro lado e pro outro e o cacho ia e voltava. E esses dias eu tava lavando meu cabelo, que tá enorme por sinal, faz 3 anos que eu não corto esse cabelo, e quando eu vi os cachos assim passando do meu ombro, eu falei, caramba, e um dia eu tive isso como meta. E às vezes a gente não para pra pensar nisso. Eu, no momento, tô com uma meta acadêmica de entrar no mestrado. Não entrei. Eu tentei no final do ano passado, em dezembro do ano passado, mas eu fiquei em primeiro lugar na lista de classificáveis, então pode ser que venha aí, hein? Não desistam ainda. Possa ser que venha aí
a era mestrado da gata, então é sobre isso. E eu tô nessa fase dessa meta, né? E uma meta que eu estipulei ano passado. Porque eu quero chegar nesse ponto agora da nossa conversa para dizer que para 2022 eu não estabeleci nenhuma meta. Eu conversei comigo mesmo ali no finalzinho do ano, porque eu não sei se acontece isso com vocês, mas vai chegando no final do ano e eu vou ficando bem borocochô, bem triste, bem cabisbaixo. Não sei o que é que dá em mim, mas Réveillon, Natal é uma data que mexe muito comigo e me deixa muito cabisbaixo. E aí nesse período do ano passado eu comecei a meio que refletir sobre isso, né? E eu pensei, cara, eu não vou estipular metas pro ano que vem. Eu não quero passar o ano inteiro me cobrando, porque essa já é uma característica minha. Eu fico me cobrando por coisas que eu não dou conta, que eu não consigo fazer. Claro que hoje já aconteceram grandes avanços, porque, só para vocês saberem, tem um episódio do podcast que vai sair na semana que vem, que ele já tá gravado há, 3 semanas. E eu fiquei, protelando e não me cobrei. Eu disse, cara, quando for pra sair, vai sair, entendeu? Eu acho que de uns tempos pra cá eu tenho melhorado em relação a isso. E me ajuda a não construir essa imagem de mim de que eu não faço as coisas porque eu não quero, porque eu tô procrastinando. E às vezes não é procrastinação. Às vezes é cansaço mesmo, sabe? Eu preciso aprender a me respeitar. Claro, eu tô nesse processo de aprender a me respeitar. Mas se você para pra pensar, uma pessoa que acorda às 5 para treinar e vai pro trabalho, e do trabalho vai pra faculdade, ela não tem tempo pra nada. E às vezes eu fico pensando, Eduardo, o que você tá fazendo, cara? Meu Deus, você vai se matar. E é muito pesado às vezes parar pra pensar nisso, sabe? A vida do trabalhador estudante não é fácil. Não é fácil mesmo. E quando eu mudei, né, eu sempre faço essa comparação, porque eu acho que tem um Eduardo criador de conteúdo antes de mudar a minha conta do Instagram, aquela conta com 15 mil seguidores, e o Eduardo depois, o Eduardo que tá aqui sobrevivendo como micro influenciador, sei lá, com 1.500 pessoas no Instagram e produzindo um conteúdo low profile. Gente, eu apareço nos stories agora raramente, às vezes uma foto, um bumerangue, e eu vinha de uma frequência de postagem que todo dia eu não postava menos de 20 stories falados, conversando, às vezes cantando. Tem coisas que eu sinto falta, claro, mas eu tenho me respeitado muito. E não fazer metas para esse ano é uma meta que eu quero cumprir. Não construir metas, porque eu acho que eu não considero, sendo bem sincero com vocês, que isso é estar à deriva. Não, não é estar à deriva. É respeitar o meu tempo, eu tenho me priorizado. Gente, se tem uma coisa que tá acontecendo comigo, eu tenho me priorizado. E eu, às vezes, fico bem reflexivo em relação a isso. Eu passei tanto tempo sem me priorizar, daqui 9 dias eu faço 29 anos. Daqui 9 dias no dia que eu tô gravando, né? No dia que vai ao ar, eu nem sei porque eu não vou fazer cálculo, sou péssimo em conta, não me peçam isso. Então tô numa fase que eu tô me priorizando muito mesmo, sabe? E eu não quero que isso aqui se torne uma chatice, uma obrigação. Eu não quero estar aqui conversando com vocês porque eu tô obrigado a fazer isso. Eu quero estar aqui com esse entusiasmo que eu tô agora gravando, porque eu acordei dizendo, quero gravar um podcast. Na verdade, esse episódio que eu tô gravando hoje, eu já planejei ele ontem. Então ontem, antes de dormir, eu falei, menino, vou gravar um episódio sobre metas, porque eu acho que esse tem que ser o primeiro episódio do ano a sair, porque as pessoas estão nessa fase ainda de construção de metas. A gente tá aqui no último dia do mês, do primeiro mês, e eu acho que as pessoas estão ainda se adaptando a essa rotina de metas, e eu acho que é muito importante esse papo aqui, principalmente para me humanizar enquanto criador. Nós, criadores de conteúdo, temos as mesmas frustrações, temos os mesmos problemas. A diferença é que existe essa cobrança mesmo da gente que ter que produzir um conteúdo, ter que produzir algo, porque senão alguém vai ficar ali órfão de conteúdo. E eu tenho me respeitado muito em relação a isso. Eu sempre fui a pessoa que, se eu não tô bem, eu não finjo estar bem, sabe? Se eu não tô bem num lugar, você vai saber que eu não tô bem. Principalmente quem convive comigo, que sabe, aqueles, né? Quem me conhece, quem me conhece sabe a tradicional frase da blogueira,
que está sendo questionada. Mas quem de fato convive comigo sabe que eu sou uma pessoa muito expansiva. Eu tô sempre caricata, né, gente? Fazendo o povo rir, aquele povo divertido. Daí, quando eu não tô bem, eu não consigo ser essa pessoa espontânea, essa pessoa que, sei lá, fica rindo pro vento. Quando eu não tô bem, sabe? E eu costumo respeitar isso, esse processo. A minha vida é toda feita de processos e eu acredito muito que a gente precisa respeitar o nosso corpo. É uma coisa que, inclusive, a minha personal fala, né? Eduardo, você precisa respeitar o seu corpo. E aí, quando eu tô muito afim de treinar, eu digo assim, meu amor, se eu respeitar o meu corpo, eu não venho treinar. Eu fico deitado na minha casa, com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. Mas quando eu não tô afim, eu não tô. Às vezes se tem uma coisa que eu faço é respeitar mesmo. Quando eu não tô afim, eu não vou. Eu não quero que seja aquela coisa obrigada. Você tem que ir porque você é obrigado. Não, tem que ser prazeroso mesmo. Eu tô fazendo essa comparação com o treino porque a gente precisa... tô lendo aqui a mensagem de alguém me dando parabéns e não é hoje, tá, meu amor? É daqui 9 dias, você guarda esses parabéns para 9 dias. A gente tem que respeitar não só o nosso corpo, mas também a nossa mente, os nossos limites. Eu não estabeleci nenhuma meta porque para mim não funciona. Funciona mais como um gatilho do que como um incentivo, né? Para algumas pessoas funciona como incentivo. Para mim não, para mim funciona como um baita de um gatilho, essa coisa da gente fazer meta e ter que ficar ali, o tempo inteiro pensando, eu cumpri essa? Fazer ali aquele checklist, eu acho que para mim não funciona, mas se funciona para ti tá tudo certo. A gente não tá aqui para julgar. Depois que eu falo tudo da sua vida, eu vou olhar para você e vou dizer, quem sou eu para julgar, não é mesmo? Olha só, eu abri uma caixinha de perguntas. Deixa eu só responder essa pessoa que não é hoje meu aniversário. É daqui. É dia 10, more. Pronto, respondi. Eu abri uma caixinha lá no meu Instagram. Você que não segue, nós somos Empretecendo Cast no Instagram. Você pode me seguir também na minha rede pessoal, que é o ES Braga. E eu não vou ler o nome das pessoas aqui, porque eu não pedi permissão, né? Não vou ficar aqui expondo as metas do povo, porque sem ter pedido permissão. Eu só pedi pra galera depositar ali as suas metas. E eu vou ler aqui algumas das metas que as pessoas deixaram. Uma seguidora colocou assim, consegui engravidar. E essa é uma meta ousada. Eu tava pensando sobre isso, né? Porque quando alguém encontra um casal LGBTQIA+, ou mesmo uma pessoa que tá ali vivendo a vida dela, elas perguntam por filhos. Geralmente me perguntam por filhos. E eu sempre digo assim, gente, filho não é Tamagotchi. Eu tenho um cachorro e o cachorro já dá trabalho, quem dirá uma criança. Não tenho interesse. Realmente, eu gosto de crianças dos outros. Eu não tenho essa meta pra vida de ter filho. Mas eu posso mudar. Pode ser que amanhã eu acorde pensando, que tal? Né? Mas hoje, essa não é uma meta pra mim. Mas muita gente mesmo tem essa meta de ter um baby, um mini seu. E eu acredito que na conjuntura que a gente tá, é uma meta ousadíssima. Porque, gente, criar um filho deve dar trabalho, hein? Eu sou professor e, às vezes, naquelas salas lotadas, 35 alunos, eu fico pensando, meu Deus, não dá, pra mim não dá. Mas boa sorte, meu amor, você que tá aí tentando engravidar, é sobre. Outra pessoa colocou assim, primeiro, cuidar da minha saúde mental e do meu corpo. Muito importante. Segundo, trabalhar realmente no que eu gosto de fazer. Olha, já me engatilhou todo. Essa pessoa aqui me engatilhou todo. Eu tô nessa fase de cuidar da minha saúde mental, né? De vez em quando eu faço um detox das redes sociais. Eu passo o tempo que eu achar necessário passar pra ficar assim um pouco melhor da cabeça, digamos assim. Tem semana, gente, que eu nem dou oi nos stories. E às vezes eu fico distante do Instagram. Tem aquele relatório mensal, né, que o iOS manda toda semana, dizendo quanto tempo, e ultimamente ele tá só assim, você reduziu tantos por cento, só queda, tá cada vez ladeira abaixo. Porque eu acho que uma parte muito importante de cuidar da saúde mental é você
parar de ver algumas coisas que te deixam mal. Eu descobri esses dias que uma pessoa muito próxima de mim, até poucos meses atrás, me bloqueou nas redes. Eu confesso que aquilo me deixou um pouco impactado, porque quando você bloqueia alguém nas redes, quer dizer que você não quer mais ver aquela pessoa de jeito nenhum, porque existe o botão deixar de seguir, desfazer amizade. Mas não, a pessoa me bloqueou, quer dizer, eu preciso ter feito algo muito ruim pra essa pessoa para ela me bloquear, mas é uma pessoa que eu convivo todos os dias, que eu trabalho com ela, que a gente precisa se olhar na cara vez ou outra. E para mim é um pouco estranho ainda isso, porque às vezes as pessoas não separam a vida da internet da vida real, da vida fora da internet. E a gente faz essa coisa da vida real porque muita gente escolhe não viver uma vida real na internet. E eu acho que eu não lacro, não engajo muito nas redes, porque eu sempre fui uma pessoa real life, sabe? De mostrar indignação. Tô sendo processado por demonstrar uma indignação por uma atitude de uma pessoa. Então a gente acaba, de certa forma, percebendo que as redes sociais são uma extensão do que a gente faz na nossa vida real, né? Tem gente que faz essa dissociação, que faz essa separação, mas eu considero que as redes sociais são uma extensão do que a gente é fora delas. Muito embora acredito que tem pessoas que são totalmente de mentira, né? Eu mesmo já me deparei com pessoas que eu admirava muito antes de conhecer pessoalmente, e com o tempo eu percebi que a pessoa não era aquilo tudo. E eu posso usar um exemplo quando eu decidi mudar de conta. Gente, quando eu decidi mudar de conta, da minha conta de 16 mil para essa de 1.000 e pouco, eu perdi contato com pessoas que não foram atrás de mim. Marca, né? Marca principalmente, né? Porque marca olha muito para número. Mas influenciadores também que estão ali fazendo seu corre, mas, gente, teve pessoas que deixaram de falar comigo, tiveram pessoas que não me convidavam mais para evento porque eu não tinha mais uma conta de 15 mil seguidores. Para vocês verem quanto as coisas aqui nas redes são um pouco podres também. Por isso a necessidade da gente cuidar da nossa saúde mental. Inclusive eu quero trazer aqui um profissional da saúde, um psicólogo, um psiquiatra, pra gente conversar um pouquinho sobre a importância, né? O Janeiro Branco se foi hoje, né? Se vai amanhã já é 1º de fevereiro, mas a gente precisa falar sobre isso o ano inteiro, e eu quero falar sobre saúde mental aqui com outro profissional engajado. E esse segundo ponto dessa pessoa toca muito em mim, que é trabalhar realmente no que eu gosto de fazer. E sendo muito sincero com vocês, eu sou apaixonado pelo que eu faço, de dar aula na educação básica, mas eu não sei se eu me vejo daqui 10 anos fazendo isso. Pode ser que isso aconteça. Possa ser que daqui a 10 anos eu esteja dando aula no ensino fundamental, mas não é algo que eu deseje muito, sabe, pra mim. E não é também, gente, cuspindo no prato que comeu, não é nada sobre isso, assim, eu sou feliz fazendo isso, mas confesso que eu tenho uma curiosidade muito grande de voltar a atuar na minha área da minha primeira formação, que é em serviço social. É uma área que me completa muito, sabe? E eu tô há muitos anos, quase 7 anos sem atuar nessa área. E eu confesso que tem me dado muita saudade, e isso é uma coisa que me dá muito gatilho, porque se eu quisesse de fato trabalhar com o que eu gosto, seria produzindo conteúdo, seria, sei lá, sendo social media de algumas empresas, mas não é algo que é possível pra mim no momento, sabe? Sou muito grato por poder estar trabalhando, né, nessa conjuntura atual de muito desemprego, milhões de pessoas desempregadas. Durante a pandemia eu continuei trabalhando, então pra mim isso é um recorte de privilégio, de acesso, e não reclamo disso, não é uma reclamação, mas é algo que toca muito comigo, que a maioria das minhas crises existenciais atravessam esse ponto de fazer o que gosta, sabe? Porque principalmente eu trabalho com adolescentes, né, com 9º ano, e eu sempre tento conversar com eles sobre a importância disso, de respeitar aquilo que você quer fazer, sabe? De dar ouvido aos pais, às pessoas mais velhas,
mas não se anular ao ponto de você não se encontrar depois fazendo o que você tá fazendo. Ih, já pesei. Vou tomar aqui mais uma aguinha. Essa outra pessoa disse assim: não serei a mesma pessoa no fim do ano. É tipo, o que tem pra hoje? Ah, isso? Bora. Olha, é mais ou menos na linha do que eu falei, né? Essa mesma pessoa também colocou, né? Não fiz meta. Se eu tenho vontade dessa meta, então ela é agora. Eu também tô nessa, porque eu acho que se você tem vontade de fazer uma coisa e é algo que tá ali nas tuas mãos, que você consegue fazer, que não depende de muita coisa pra acontecer, poxa, vai lá e faz mesmo, sabe? Vai lá, cria coragem e faz. Deixa eu ver outra meta aqui. Não fazer loucuras no cabelo. Essa daqui é muito boa porque deixa eu contar um segredo pra vocês. Esse ano eu quero, não é uma meta também, não é uma coisa que se eu deixar de fazer, ai meu Deus, eu não vou cumprir essa meta, não. É uma coisa que eu quero fazer, é mudar o meu cabelo. Eu tô 3 anos com esse cabelo assim, grande, né, nesse processo, 2 anos grande, né, porque foi 1 ano de crescimento e 2 anos grande, e eu nunca fiz nada nele, então eu quero fazer uma coisa louca. Pode ser que eu pinte, pode ser que eu faça trança, pode ser que eu corte e tá tudo certo, tá? Eu não vou deixar de ser eu se eu cortar meu cabelo. O empretecendo não vai ser embranquecendo se eu cortar o meu cabelo. Cheio de... Mas, eu tenho vontade de fazer umas loucuras no meu cabelo e eu acho que vem aí. Vem aí. A outra diz assim, voltar pra faculdade. E o meu é sair dela, não é mesmo? Quem aqui também não deseja? Gente, olha. Ai, momento de desabafo. Eu preciso dizer isso pra alguém. Tem que ser pra vocês. Eu tô estudante. Eu nem sei em que período eu tô de história. Tô no finalzinho, mas é um finalzinho eterno. Talvez eu passe 10 anos pra me graduar. E eu não tenho mais pique, gente. Real, vou fazer 29 anos e eu não tenho mais pique pra estar todos os dias na sala de aula. Principalmente o que tem se tornado a sala de aula nas academias, com tanto bolsominion bostejando. Eu não tenho pique. Real. Eu fiz uma pós-graduação, uma especialização no IFCE, aqui no campus da cidade onde eu moro. E essa especialização foi tranquila porque a gente se encontrava a cada 15 dias. Então tá tudo certo. O professor passa o trabalho, você apresenta, você responde a avaliação. Mas, gente, todo dia eu não tenho esse pique. Eu fico olhando aqueles adolescentes que acabaram de sair do ensino médio, entrando na faculdade, e aquele gás, responde tudo. Eu deixo eles responderem tudo, responde tudo. Vai, fala. Vai, eu fico assim, só olhando. Fala, bichinho. Com tanta vontade, eu fico... Nossa, e um dia eu fui assim, né? Hoje eu não tenho mais essa vitalidade. A academia, ela suga a sua vitalidade. E eu não tenho mais pique pra isso. Então, enquanto essa pessoa que deseja voltar, eu desejo sair. Muito. Não desejo pouco, não. Eu desejo muito. Outra pessoa colocou assim, não surtar. Essa parte do não surtar eu acho um pouco complicado, porque a gente vai surtar. Vez ou outra vai ter aí um mini surto. Deixa eu ver se eu já surtei hoje. Hoje ainda não, mas cada vez que acontece alguma coisa ali inesperada, é um pequeno surto, é um mini surtinho. Então surtar, não tá nos meus planos, porque eu sei que é uma meta que eu jamais, em hipótese alguma, conseguiria cumprir. Porque eu surto o tempo inteiro. Inteiro. E é muito mais forte que eu. Essa daqui também me atravessa. Ler 6 livros não acadêmicos. Gente, ai. Isso aqui virou um Reclame Aqui, Edu. Um serviço de reclamação. Pra quem não sabe, era um quadro no meu perfil. S Braga com 2 Gs. Olha... Desde que comecei a pesquisar raça, né, o Empretecendo surgiu disso também, né? Eu falo no início, acho que no primeiro episódio do podcast, eu falo que não é um espaço pra gente ficar aqui militando e tal. Eu falo sobre isso,
Mas eu acho que o Empretecendo também tem muito disso, né? O fato de um homem negro, enfim, o próprio nome do podcast. Quando eu comecei a pesquisar raça, eu queria muito descobrir sobre cultura, termos, letras, enfim, questões que de fato me atravessavam no meu cotidiano, né? E olha, depois que eu parei de pesquisar raça, que a gente... Não, na verdade eu não parei, né? Eu dei uma pausa agora porque fiz o artigo que deve ser publicado em breve como capítulo de livro. E eu tava com um projeto novo agora pro mestrado também para pesquisar raça, dessa vez a relação entre formação do professor e educação antirracista. E durante esse tempo, desde 2019, por aí, que eu só leio livro acadêmico. E, gente, é muito bom ler, mas ler livro acadêmico é um saco. Por quê? Porque você geralmente lê um livro acadêmico porque você quer referência para alguma coisa. Você não pode chegar lá e dizer, eu acho que o céu é azul. Você tem que dizer quem disse que o céu é azul. Então eu tenho lido muito livro acadêmico. E isso, de certa forma, me deixa um pouco cansado. Eu não quero mais ler. Eu quero dar uma pausa. Eu gosto de ler livro acadêmico, mas eu preciso de uma pausa. Eu tô com a estante cheio de livros de literatura, de romance, um monte de coisa gostosa de ler que você fica, que delícia. E eu não li. Tem um monte de livro que tá ensacado. Tanto é que os meus amigos, eu fico vendo meus amigos comprando livro, eu digo, gente, eu não vou comprar livro. Cogitei comprar um Kindle, que eu sou adepto da leitura assim de PDF, tem gente que não consegue, mas eu já gosto, eu prefiro essa praticidade. Mas eu não comprei porque eu tô cheio de livros para ler. Não faz sentido eu comprar um Kindle se eu tô cheio de livros embalados na minha estante, certo? Então eu preciso ler coisas não acadêmicas esse ano. E não é uma meta, é uma necessidade mesmo. Assim, aquela coisa que você lê, que você espairece. Tem inclusive um livro novo daquele autor, não sei se vocês vão lembrar, mas há algum tempo atrás eu indiquei aqui o livro chamado Pássaro Sem Canção, do Jardes Nobre. E ele lançou um livro novo que se chama Fora do Meio, também com a temática ali puxada pro romance gay, né? Dessa vez, talvez não seja um romance, eu acho que é mais um suspense, não sei ao certo, mas eu amo ler Jardes Nobre e eu não consegui ler ainda, não consegui nem comprar. Eu não tive coragem de comprar, porque eu não terminei de ler os livros que eu tenho. E assim, gente, não faz sentido da minha cabeça. Comprar um monte de livro e eu não vou conseguir ler. Então, não. Essa é uma meta dessa pessoa aqui que eu não vou projetar, não, mas é algo que eu também faria. Sim, que eu preciso, na verdade, que é comprar comprar não, Eduardo, ler mais livros não acadêmicos. A pessoa colocou aqui uma meta, ler 6 livros, quer dizer, ela não quer ler 1, ela não quer 2, ela quer ler 6, né? Eu sei ler 1, se eu ler 1 já tá bom. Deixa eu ver, a pessoa colocou assim, essa daqui me representa muito, confesso que estou sem rumo. Um dererê, 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 um badabadá, badabada, bauê, um deregundê, degundê, degundê, um badabadá, badabá. Gente, me representa demais. E eu não me incomodo com isso, sabe? O fato de não ter metas, isso não mexe comigo. Porque, como eu falei pra vocês anteriormente, isso só me deixa mais pressionado a fazer as coisas. E eu gosto de fazer as coisas no meu tempo, real. Por exemplo, tem uma louça ali pra lavar. E eu programei pra lavar às 9h15. Se alguém me manda às 9h10 lavar a louça, me manda. Eu já perco tesão. Porque eu quero fazer ali quando eu quiser fazer, no meu tempo. Se eu tenho tempo, eu vou usá-lo ao meu favor. Então eu tô nessa mesma condição aqui, sem rumo, mas também sem sentir culpa. É sobre isso e tá tudo bem. A pessoa colocou assim, só essa pra fechar, porque tem muitas, né? Vou colocar aqui só essa. Estabilidade financeira e emocional. Ô, meu amor. Eita, que palavra bonita, né? Estabilidade. Ando tão instável emocionalmente, até conversando com um amigo meu. E esse é um amigo muito próximo mesmo, a gente se fala absolutamente todos os dias e é algo sobre ser muito intenso, né? Se você não ouviu o episódio,
emocionado ou insuportável, volta aí para ouvir porque vale muito a pena. É um dossiê sobre eu ser essa pessoa intensa. E eu tava conversando com ele dizendo assim, cara, eu tô vivendo numas ondas muito loucas. Tem dia que eu tô lá em cima, tem dia que eu tô lá embaixo. E eu, que sou professor de socioemocionais, eu sei que isso representa perigo, sabe? Eu sei, eu li, eu tenho literatura que fala sobre isso. E eu sei que tá tudo errado, né? Daí ele falou assim, você precisa investigar isso aí, cara. Não é normal que você fique oscilando assim, né? Entre bem e mal o tempo inteiro. Eu falei, eu sei. O nome disso é falta de terapia. Cada cá uma lágrima, caca cry. E aí ela falou de estabilidade financeira, né? A estabilidade financeira eu não sei se vai vir. Quero que venha, sim. Mas será que vem? Não sei, não sabemos. Mas vamos tentar, né? Vamos desejar, vamos querer. Que isso que é só querer. É só querer que a gente chega lá, meu Deus do céu. Olha só, e assim, fugindo um pouco do que o povo falou e completando meio episódio, né, que fala sobre meta, eu não estabeleci metas, eu tenho alguns projetos para ser realizado esse ano, que envolvem o meu canal, que envolvem o podcast. Acho que muito em breve eu vou poder trazer para vocês isso aqui em, como é que eu posso dizer? Com confirmação mais precisa, né? Não é porque se eu falar agora alguém pode colocar, sei lá, mal olhado e estragar tudo. Não é sobre isso. É porque eu não quero falar para não criar expectativas em mim mesmo, não nos outros, sabe? Eu, como eu falei, eu não tô estabelecendo metas e também não tô criando expectativas para coisas que eu vou fazer, porque eu quero que ela casa... Vale, meu Deus do céu. Fonoaudiólogo, preciso de um fonoaudiólogo. Porque eu quero que as coisas aconteçam como elas têm que acontecer, porque é aquilo que eu acredito. O que há de vir virá e não tardará, com esse versículo bíblico que a gente encerra. Esse é o momento do nosso podcast onde a gente sempre traz aqui uma indicação, a gente passa um pano para as pessoas, para as coisas, e eu queria muito mesmo trazer para vocês uma indicação. Eu assinei o Discovery Plus por causa do Largados e Pelados. Eu amo esse seriado. E eu assinei o Discovery Plus, acabou Largados e Pelados, né? Já consumi tudo. E eu comecei a assistir uma série que chama Isolados no Alasca. Conta a história de um pessoal que mora, assim, algumas 3 famílias, eu acho, que moram numa área super isolada no Alasca, que elas moram lá, né? A família mora lá, as famílias, desde a década de 80, porque a partir de 80, o governo dos Estados Unidos proibiu que novas famílias se mudassem para lá. Quer dizer, eles são os últimos naquele lugar. Quando os filhos desse povo morrerem, eles não poderão mais morar lá, porque é uma lei que foi aprovada. Eu acho que é isso, né? Posso estar falando muita besteira aqui, mas foi o que eu entendi. Daí, gente, eu assisti, eu acho que tô no final já, na última temporada, nos últimos episódios. É uma jornada incrível desse povo isolado lá, assim, isolado mesmo. Pra quem gosta de... Não é uma série de sobrevivência, é uma série documental, uma série super sensível, mostra um lado super sensível das personagens, né, das pessoas envolvidas. Eu falo personagem porque a gente acaba se apaixonando por eles, assim, pela forma como eles conduzem a vida. E a fotografia dessa série documental é incrível. É uma série bem melancólica, porque eu tô nessa vibe de consumir uma coisa assim melancólica. Mas eu acho que vale super a pena, gente. Vocês verão imagens belíssimas. Eu que sou a pessoa que ama bastidores, eu amo bastidores. Eu amo saber como as coisas foram produzidas. E tem episódios específicos narrando bastidores, né, falando de equipamento, de câmera, de microfone. E eu sou fascinado. Mas pra quem não curte e quer só uma boa série para derramar algumas poucas lágrimas, é essa. Chama Isolados no Alasca. Tá disponível lá no Discovery Plus e vocês vão amar. Eu amei. Lindo. E a trilha sonora? Porque eu sou o tipo de pessoa que assiste filme e série pela trilha. Se a trilha sonora não for boa, eu já fico... ok, mais ou menos. Mas essa tem uma trilha sonora maravilhosa.
Tô apaixonado. Pena, já vou dar aqui um mini spoiler, que um dos personagens mais queridos dessa série documental, ele acaba morrendo lá na 4ª temporada. Documental pra você curtir bastante. 3 temporadas com ele, porque você vai se apaixonar pelo jeito dele de levar a vida. Mas ele acaba morrendo lá no final. Dei esse spoiler, saí correndo. E é isso. Estamos chegando a mais um final de episódio no podcast Empretecendo. Esse podcast que está disponível nas principais distribuidoras. É na Deezer que você escuta? Tem na Deezer. É no Google Podcast? Tem no Google Podcast. É na Apple que você escuta? Apple Podcast? Tá lá também. E no Spotify você não pode esquecer de seguir a gente e de entregar, quero estrelas. Manda estrelas pra mim, que é pro algoritmo saber. Esse podcast é porreta. Vai lá, não esquece de me seguir também nas redes sociais. Eu sou ES Braga com 2 Gs. E no Instagram, o nosso podcast chama Empretecendo Cast. No Twitter, Empretecendo C. E você pode mandar o seu recadinho, sua sugestão de pauta, seu elogio, a sua reclamação, o seu Pix. Ah, não é Pix. Mas quem sabe, se vocês quiserem, eu posso abrir aqui um apoia-se, enfim, um financiamento coletivo para sustentar essa blogueira que vos fala. Mas qualquer recadinho do amor você pode mandar lá no empretecendocast@gmail.com. A gente se encontra na próxima semana, no próximo episódio, que já tá gravado. Até lá, fui!